Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O homem-bomba e obsessão em massa. O que tem a ver o atentado terrorista em Brasília com a obsessão? Tem muita coisa e isso nós vamos ver nesse vídeo. Tem tudo a ver. Muitas pessoas desconhecem, mas a obsessão entre espíritos encarnados existe de fato. A obsessão não é só de espírito para encarnado. Também é de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Vamos continuar o assunto e o tema de hoje. Lembrem que um espírito encarnado continua sendo um espírito, com todas as suas capacidades, mesmo que um pouco limitadas. Assim, ele continua tendo a capacidade de obsidiar. Então, um espírito encarnado continua sendo um espírito, com todas as suas faculdades de espírito, mesmo que essas faculdades estejam temporariamente limitadas, mas mesmo assim elas podem ser usadas. Se você tem um líder carismático, ou seja, com capacidade aumentada de fascinação, ele tem a capacidade de obsediar muitas pessoas ao mesmo tempo. E cada pessoa obsidiada age como uma antena e um amplificador, aumentando e potencializando a influência do líder obsessor. Então, o líder carismático, ou seja, com capacidade de fascinar as massas, ele atua sobre as pessoas e cada pessoa que fica sob o seu domínio de fascinação, cada pessoa dessa, ela age como uma antena e como um amplificador, transmitindo essa mensagem a outras pessoas e amplificando o poder de fascinação do líder. Isso se espalha como um vírus perigoso. Esta obsessão aumenta de forma exponencial na medida em que aumenta o número de obsedados. Esta forma de obsessão é perigosíssima, pois ela é potencializada por instintos animais e mais primitivos da natureza humana. Então, essa forma de obsessão, ela é potencializada. Quanto mais indivíduos são contaminados por essa ideia, por essa obsessão, mais ela se fortalece. E ela se fortalece porque ela apela para os instintos mais primitivos, os instintos animais mais primitivos da humanidade. Não é à toa que esses líderes obsessores instiguem nas massas o medo, que ativa o instinto de sobrevivência do ser e da espécie, um dos mais fortes instintos animais. Este medo se estende aos seus entes queridos que o obsedado acredita estarem em perigo. Então o instinto de proteção materno, paterno e de família e de matilha, outro instinto poderoso é acionado. Então, quando o líder obsessor instiga o medo nas pessoas, ela potencializa, ela aciona o instinto de preservação, não só da própria pessoa, como dos seus entes queridos, da sua família, do seu grupo familiar, seu grupo de amigos, de sua nação e até mesmo do mundo. Ela se sente ameaçada de todas as formas e isso a deixa à mercê do obsessor. Então, este medo potencializado gera um ódio intenso sobre aqueles que seriam os autores da ameaça. O líder precisa de um inimigo poderoso e maléfico para provocar medo e aumentar sua liderança e influência e domínio mental. Então esse ódio se potencializa porque o líder carismático ele cria inimigos poderosos, inimigos maléficos, né? E ele utiliza para isso a mentira. Ele cria
esse inimigo através da mentira para potencializar o medo nas pessoas e assim gerar ódio contra aqueles que o líder diz que são seus inimigos. Para criar um inimigo poderoso, o líder, o obsessor, utiliza a mentira como uma ferramenta eficaz. Ou seja, ele mente ao criar o inimigo e ao aumentar o suposto poder deste inimigo, gerando medo e ódio. Outra arma poderosa do líder obsessor é a religião e o fanatismo, que tantos malefícios trouxeram para a humanidade durante a sua história. Então, a religião e o fanatismo religioso, por si só, eles tornam as pessoas presas fáceis, né, para esses espertalhões, para esses obsessores. E temos visto isso através da história, quanto mal a religião fez, né, ao ser utilizada por pessoas sem caráter, por pessoas perversas, que só buscavam a satisfação dos seus instintos mais primitivos. Assim, o líder obsessor, que geralmente é um demente e por sua vez também é um obsedado pelas hostes das trevas, domina multidões com a sua peçonha mental, que envenena as mentes das pessoas através da poderosa obsessão. E assim, perdem a capacidade de raciocínio lógico, perdem o espírito crítico e, através do instinto de manada e de grupo, como o patriotismo, o obsessor adquire o domínio mental completo dos seus liderados. Então, o líder obsessor, que também é um demente e também é obsedado pelas hostes das trevas, ele domina completamente a pessoa, lhes tirando o senso crítico. As pessoas ficam incapazes de raciocinar. E assim, elas se tornam presas fáceis e submissas do líder obsessor. Acreditando estar sob ameaça de um poderoso inimigo do mal, o obsedado se julga um guerreiro do bem e da justiça, lutando contra as forças do mal que querem destruir seu país e sua família. Então, acreditando que estão sendo ameaçados por um inimigo poderoso, um inimigo do mal, essas pessoas acreditam que são seres iluminados, que são guerreiros de Deus, guerreiros da luz. E, na verdade, são reles escravos de um líder obsessor. A partir daí, os seus supostos inimigos deixam de ser seres humanos e passam a ser seres demoníacos que devem ser exterminados. Acaba qualquer sentimento de empatia e compaixão. O obsedado está dominado pelo ódio e é capaz de dar a sua vida para destruir o inimigo. A partir deste momento, essas pessoas fanatizadas e obsedadas, elas perdem a capacidade de ver no outro, no próximo, um ser humano. E o objetivo dessas pessoas passa a ser de destruir essas outras pessoas. Elas acreditam que essas pessoas encarnam o verdadeiro mal e que eles têm o dever divino dado por Deus de as destruir. Então o ódio toma conta de todo o seu ser. Incapazes de pensar, eles só querem o mal daquelas pessoas que eles consideram seus inimigos. Não são mais pessoas, são demônios a eliminar, é o mal a eliminar. O extremista que praticou o atentado em Brasília é mais uma vítima insana da liderança obsessora que sequestrou sua sanidade mental. No entanto, será responsabilizado na espiritualidade por ter cedido ao mal e por ter tirado a sua própria vida. Então, esse homem-bomba, esse terrorista que atacou em Brasília, ele é mais uma vítima desse líder maléfico, dessa liderança maléfica e obsessora. Mas ele também é responsável por ter cedido a essa influência e por ter tirado sua própria vida, e isso
lhe trará muitas consequências. Aliás, a meu ver, já está lhe trazendo muitas consequências no mundo espiritual. O extremista não deve ser odiado, e sim lamentado pelas terríveis consequências dos seus atos para com ele mesmo. Então, não devemos odiar o extremista. Não devemos ter pensamentos negativos contra ele, porque ele é mais uma vítima e ele sofrerá muito como consequência dos seus atos. Então ele não deve ser odiado, ele deve ser lamentado. Não devemos emitir pensamentos negativos contra ele. Não é isso que se espera de um ser humano. Humano com H maiúsculo, um ser humano de verdade. Devemos praticar a caridade, não emitindo pensamentos negativos sobre ele. Que Deus tenha piedade. Então, mais uma vez, não devemos odiá-lo ou desprezá-lo. Não devemos emitir qualquer tipo de pensamento negativo contra ele, pois não seria caridoso da nossa parte. E não podemos julgá-lo, porque também nós temos os nossos próprios erros. Tivemos exemplos de obsessão em massa por Hitler na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, e agora com Netanyahu em Israel com seu governo sionista. São inúmeros casos na história da humanidade. Então são inúmeros casos que já houveram de genocídio, como por exemplo de Hitler sobre os judeus e sobre as minorias, e hoje com Netanyahu contra os palestinos e os povos árabes. Ambos praticaram e estão praticando o genocídio contra os seres humanos. São líderes dementes, líderes dominados pela hoste das trevas do umbral. A única forma de combater esses líderes obsessores e suas hostes de obsedados, raivosos na sociedade é através da informação, da verdade, da utilização das instituições democráticas para conter os líderes obsessores e seu acesso às mídias sociais, e pelo combate à impunidade e à mentira. Então, a única forma de deter esse vírus que os obsessores espalham, esse vírus mental que os obsessores espalham, é através das instituições, através da democracia, através da informação, através da vontade e através do combate, né, a esses atos, a essas ideias maléficas, né, que esses líderes obsessores instilam contra a própria humanidade. No campo espiritual, devemos procurar elevar a nossa vibração e evitar sentimentos de ódio e vingança, compreendendo que essas hostes de obsedados e seus líderes são doentes da alma, seres ignorantes que, embora precisem ser contidos, merecem piedade e compaixão. Então, do ponto de vista espiritual, devemos elevar a nossa vibração e procurar não odiar essas pessoas, não desprezar essas pessoas, não tentar lhes causar mal, porque eles também são vítimas da sua própria ignorância. E que Deus tenha piedade destas pessoas. Devemos contê-los, o bastante para evitar que façam mal para a humanidade, mas sem ódio ou espírito de vingança, pois caso contrário, nos tornaríamos iguais a eles. Então devemos tentar contê-los, mas sem os odiar. Caso contrário, nós tornaríamos iguais a eles. E não é isso que nós queremos, não é verdade? Nós queremos a paz e o bem para a humanidade. Nós não queremos guerras, conflitos e o mal de ninguém. Devemos entender ainda que muitos desses obsedados podem ser recuperados ainda nesta vida e ainda poderão ter o direito de permanecer na Terra em regeneração. Então devemos observar que algumas dessas pessoas ainda podem ser recuperados ainda nesta encarnação e ainda neste ciclo da humanidade.
podendo alguns deles ainda ter tempo de permanecer quando a Terra passar a ser um planeta de regeneração. Muitos deles ainda podem ser salvos, salvos de ser exilados para mundos inferiores. Devemos, por caridade, os auxiliar caso despertem do pesadelo em que vivem e queiram se libertar. Então, todos aqueles que quiserem se libertar, que precisarem de auxílio e desejarem ser auxiliados, nós devemos os auxiliar de boa vontade, porque isso é o nosso dever como seres humanos, como filhos de Deus. Estes terão uma nova chance, mas os que levaram multidões ao erro, estes deverão ser exilados para mundos primitivos, onde, através de inúmeras vidas carregadas de adversidades, aprendam as lições e voltem para o caminho da evolução e do bem. Estes que despertarem e desejarem mudar sua atitude devem ser auxiliados e terão uma chance de permanecer na Terra regenerada, em regeneração, aliás. Mas aqueles que estão fazendo com que multidões se percam, levando o atraso e dominando a mente dessas pessoas para o mal, estas pessoas, infelizmente, serão degradadas e levadas para mundos inferiores, onde, através das lutas e das adversidades, com o tempo, irão se arrepender dos seus erros e voltar para o caminho da evolução e da luz. Deus não os abandonará. Eles apenas terão que repetir novamente as lições que não aprenderam durante as suas encarnações e esse ciclo aqui na Terra. Estes não serão abandonados por Deus e terão novas oportunidades de redenção. Então Deus não abandona ninguém. Em seu devido tempo, eles também vão retornar ao seu caminho para a luz. Repito sempre esta promessa, que eu acredito ser uma promessa de Deus, verdadeira e que se cumprirá. Nenhuma ovelha se perderá. Deus é justo e bom. E nós, todos, toda a criação, somos seus filhos. Namastê. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Que Deus nos ilumine e nos abençoe a todos. Um grande abraço e até logo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.